Bora lá, meu parceiro de resultado, minha parceira de resultado, família querida. Estou aqui com uma missão muito especial. Hoje quero falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, sobre o trabalho da Essencial Parceria de Resultados, o trabalho do Júnior Mosser, que aqui está, sou planejador financeiro. Tenho muito tempo aí de experiência, de estudo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que é que você faz de fato? Qual é o seu foco principal de trabalho? Quero desmistificar um pouco, quero trazer um pouquinho quem sou, como é o nosso trabalho aqui na Essencial. E também fica comigo, porque hoje, nessa quarta da virada, eu vou trazer aqui um projeto novo, um projeto muito especial. Nós vamos ajudar microempreendedores, mas vamos lá, vai ser um processo, o microempreendedor vai entrar com toda a força, com toda a coragem, seu desempenho, não vai ter um custo para fazer isso, mas vocês vão conseguir ter uma parceria comigo, com a Essencial aqui, com todo o ecossistema, com toda a inteligência que nós temos por trás da nossa metodologia, mas são só 5 microempreendedores, eu vou falar depois, tem alguns pré-requisitos, mas é isso, hoje a gente tem muita coisa legal, fica comigo e no final eu vou dar mais detalhes sobre esse grande projeto que está começando. Dentro aqui da parceria de resultados da Essencial, nós trazemos uma realidade de planejamento financeiro para todas as pessoas. Eu sempre falo assim que é para todo mundo. Finanças, todo mundo precisa, alinhar finanças, melhorar a saúde financeira, todo mundo precisa. Quem ganha muito, quem ganha pouco, microempreendedor, grande empresário, família, casal que vai começar a se preparar para o casamento. Tudo isso é importante, todos nós precisamos trabalhar bem a nossa vida financeira. E por que eu falo isso? Quando a gente não tem uma vida financeira estruturada, inteligente, nós temos aqui na nossa metodologia a inteligência financeira essencial, a IFE. Eu sou especialista nessa metodologia, ela nasceu aqui na Essencial e ela tem por conta ajudar as pessoas, ajudar as empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Eu vou falar um pouco melhor por que disso, e famílias também, que precisam. Mas quando a gente fala de inteligência financeira essencial, é algo que eu costumo falar bastante, não é só de números que tratamos. Então todo mundo precisa ajustar, todo mundo precisa ter uma vida financeira saudável, mas nós precisamos trabalhar muitas outras coisas que estão por trás desta inteligência financeira que às vezes nos falta. Muita gente já tem, muita gente precisa e pode aprimorar, e tem gente que tem e não está sabendo que tem, que pode usar. E aí a gente trabalha com comportamentos, trabalha com emocional, nós trabalhamos com estratégias específicas simples, que a proposta é não dificultar, a proposta é fazer com que seja possível, acessível, que todos possam, mas que tenha assim uma condição de continuidade. Nós temos 4 pilares que regem aqui a nossa metodologia, a trilha, que é a inteligência financeira essencial, e um dos pilares fala muito sobre isso, que é o movimento constante. E eu trago isso como um pilar porque é muito comum a gente começar a fazer coisas, é muito comum a gente começar a mudar de vida, começar a mudar alguns aspectos da nossa vida, mas a grande dificuldade, a grande questão e o grande desafio aí é continuar. Porque nós nos distraímos com a vida, nós nos distraímos com os desafios, com os problemas que surgem, com as dificuldades próprias de levar a nossa vida, porque coisas vão acontecendo e esse movimento contínuo é por diversas vezes interrompido. E aqui na Essencial, aqui nessa inteligência financeira essencial, nós estamos aqui com a nossa metodologia de diversas formas, diversos formatos aqui para ajudar vocês a desenvolverem, a criarem essa estratégia através da nossa metodologia, mas que permaneça, que apesar e junto com os desafios, inclusive, junto com os problemas que surgem, a partir deles muitas vezes, digo até na maioria das vezes, nós somos convidados a crescer na nossa vida financeira, a crescer no nosso conhecimento de nós mesmos e a crescer naquilo que Deus tem para nós, nosso bom Deus que tem para nossas vidas. Por que existe esse projeto? Eu trabalhei durante muitos anos em grandes empresas. A última empresa que eu trabalhei, registrado mesmo, eu fiquei aproximadamente 12 anos, eu era controller dessa empresa. É uma empresa muito grande, a qual eu tenho um carinho enorme, devo muita coisa, porque aprendi muita coisa lá, uma empresa de grande porte. E o nosso departamento de controladoria, nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos um departamento financeiro, nós tínhamos um departamento fiscal, nós tínhamos vários departamentos, várias pessoas voltadas para ajudar
a alcançar o resultado daquela grande empresa. Né? Então, estudo sempre foi muito importante. Eu me formei, né, em custos, eu me formei nessa área de controladoria, me pós-graduei nessa área de controladoria, porque é algo que eu gosto muito. Eu trago, como eu sempre falo, né, eu trago desde do meu pai, que meu pai sempre gostou muito disso, então a gente vê minha família trabalhar muito com isso, eu trago um pouco no sangue aí. Mas sempre gostei bastante, sempre trabalhei com isso, aí me formei e fui me aprofundando cada vez mais, sobretudo nesses últimos anos, com a pós que eu fiz. Já faz um tempo que eu fiz a pós, mas com os diversos cursos eu não paro, né? Eu tenho algo que eu falo assim, que eu sou imparável, né? Não sou super-homem não, mas sou imparável na tentativa de mudar. Então eu estudo bastante, eu leio bastante, eu crio possibilidades, eu desenvolvo possibilidades para que nós possamos ficar nesse movimento constante, para não ficar parado, E aí eu percebi que várias coisas foram acontecendo, mas eu percebi que quando eu me desliguei da empresa que eu estava como controller há bastante tempo, eu tinha uma missão diferente. Lá já me incomodava um pouco isso de querer fazer algo diferente. Mas depois que eu saí, eu percebi a grande importância de ajudar aqueles que não têm condição. Obviamente, não tem condição de contratar um departamento financeiro, um departamento de controladoria, como eu era responsável lá. Não tem condição, não faz sentido. Quando eu falo de pequenas e médias empresas, falo também dos pequenos e médios empreendedores, né? Microempreendedores, que tem bastante, a gente já fala sobre isso hoje no final da nossa quarta virada aqui, um super presente, um super projeto que está vindo aí, mas não dá para ter um departamento financeiro. Então, muitas vezes é uma secretária, tem até uma pessoa, né, algumas médias empresas têm uma, duas pessoas, quem sabe, para fazer aquelas partes burocráticas, para controlar de alguma forma, mas a gente percebe cada vez mais, com o avanço dos nossos trabalhos, a gente percebe que as empresas menores, pequenas e médias empresas também, que tem até, quando eu falo de médias empresas, que tem um faturamento até que legal, né, que tem uma estrutura legal, que tem um olhar de vendas, um olhar de marketing, sobretudo hoje um olhar digital legal, está faturando bem, mas o que a gente percebe muito constantemente é que no final do mês não sobra dinheiro no caixa. As empresas não têm dinheiro para reinvestimento, não têm dinheiro para poder melhorar até a sua qualidade de vida mesmo. A gente percebe um problema muito sério que tem nesses empresários que misturam as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então é uma questão muito delicada que faz com que no final do mês não veja sobrar dinheiro no caixa. Mas por que não sobra? Porque não está claro. Então, com tudo isso, eu pensei assim, poxa vida, temos todo um jeito, um processo lógico, né? Eu estudei isso na faculdade, eu estudei isso nos cursos. Existe uma metodologia clara para a gente poder ter o controle de tudo isso, mas como eu disse, muitas vezes, os pequenos e médios empresários, eles têm um foco muito grande no seu próprio negócio. Isso é ótimo, isso faz parte do nosso trabalho, inclusive, fazer com que você, pequeno e médio empresário, que você continue olhando, né, o foco da tua empresa, o foco no teu negócio, que você tenha a tua paixão ali no teu negócio, é onde você faz crescer o seu faturamento, onde o seu sangue corre na veia aí com vontade de fazer coisas novas, de desbravar aí coisas novas. Falava do digital, né, quanta coisa boa tem aí no digital. Então, a gente quer que você continue, mas as finanças precisam de um processo específico, um procedimento específico que não é simplesmente jogar os números num pedaço de papel ou numa planilha, ou muitas vezes, como a gente vê, em ferramentas específicas para isso, que são jogadas informações, mas que elas não dizem quase nada, nada ou quase nada aos empresários, nada ou quase nada, até as famílias mesmo, muitas vezes que usam de metodologias parecidas, então não dizem nada sobre isso. Então o nosso papel, o meu olhar foi assim, eu poderia ter ido para uma outra empresa, uma grande empresa, né? Eu teria condição de fazer isso, mas como missão mesmo, como um entendimento de que chegava a hora de eu ajudar esses pequenos e médios empresários, de ajudar as famílias. Como eu disse, nós temos vários projetos, né, vários tipos de serviços aqui no Essencial para ajudar as famílias também, que por diversas vezes, eu sempre falo, 80% das famílias hoje estão endividadas. É um número muito sério, um número muito alto. Então nós temos como missão ajudar essas famílias, mas de maneira muito específica hoje quero falar para você, empresário, né? Nós estamos aqui para ajudar você.
né, para que você continue. A gente tem um trabalho aqui desses pequenos e médios empresários que a gente chama, que é o GFE. Então, eu sou um gestor financeiro essencial, né, um gestor financeiro estratégico para essas empresas. Não sou funcionário, né, não tenho uma ligação de CLT, de registro, não. Eu tenho um papel de parceiro, que nós podemos trabalhar de diversas formas. A gente começa muitas vezes com um projeto específico de 3, 4, 5 meses, depende muito da necessidade da empresa. Em alguns casos a gente permanece sendo esse gestor financeiro essencial, onde nós trazemos todos esses números que estão jogados, como eu dizia, ali numa planilha ou num sistema, até muitas vezes bom. Nós temos o papel aqui de fazer a gestão desses números. O que a gente faz? Transforma os números, a gente pega por esses números aqui, e a gente tem um olhar diferenciado, né? A gente olha o que os números estão nos dizendo. Eu costumo dizer assim, os números, eu preciso conhecer o empresário, eu preciso conhecer a família, eu posso conhecer a partir daqueles números que eu visualizo, porque ali diz muitas coisas. Eles precisam ser bem trabalhados, bem categorizados, identificados com processos específicos, com bons indicadores, e aí, a partir disso, criar novas estratégias, novas possibilidades, para que possa ter o reinvestimento, para que possa realmente ter novos projetos para o empresário. Então é isso, nosso papel é desmistificar esses números, a trazer clareza a estes números, trazer estratégia específica, ver o que eles estão nos dizendo, propor e ajudar, porque somos parceiros de resultado. Eu sempre falo que só vai fazer sentido para mim se fizer sentido para você. Então, o nosso trabalho está funcionando quando você está tendo condição de gerar lucro, de ter o seu caixa saudável, de ter a sua vida empresarial saudável, onde você possa ver que as finanças estão adequadas, estão acontecendo da melhor forma, e aí você vai seguindo no seu negócio, você vai seguindo na sua estratégia. Mas, gente, preste atenção, não olhar para as finanças é um perigo enorme. Ou muitas vezes, olhar de forma mediana, um olhar mais ou menos, um olhar onde eu acho que é isso, onde acho que assim é melhor, acho que está me dizendo isso, esses números. Isso não é saudável, isso não é bom. Isso faz com que você, ao perder o poder da lucratividade, ao perder a possibilidade de bons resultados, isso influencia diretamente na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Não dorme direito, fica cansado, estressado. Quantas pessoas doentes por conta de uma vida financeira desestruturada? Então, o gestor financeiro, a gente entra nessa parceria aí de trazer essa luz e, de novo, ser esse parceiro que não vai trazer um custo alto para o seu fluxo de caixa, porque senão não faz sentido, porque você não pode ter uma estrutura como as grandes empresas têm, um departamento, pessoas específicas para aquilo, mas nós trazemos aquela essência que existe nas grandes empresas, que têm os seus processos de controladoria, os seus departamentos financeiros, trazer a essência daquilo de uma forma que seja acessível para a sua empresa, né? Para a sua pequena, para a sua média empresa. Juninho, as empresas grandes, a gente não trabalha, né? Se a gente tiver algo muito específico, a gente pode ajudar, mas as empresas grandes têm a sua particularidade. Elas têm as suas condições, têm condições, inclusive, de trazer consultorias grandes, né, com várias pessoas. Aqui, nosso olhar é para as pequenas e médias empresas que precisam. É muita gente que precisa, mas muitas vezes não entende, não acredita que precisa, sabe que precisa, mas não sabe o que fazer, não nos conhece. Às vezes eu ouço assim, Júnior, mas por que você não falou isso antes? Por que você não trouxe isso para nós antes? Mas é assim mesmo, né? As pessoas aos poucos vão conhecendo e entendendo qual é o nosso trabalho. Então, resumindo, é isso. A gente traz a essência das grandes empresas, que a gente fala sobre controladoria financeira, e traz isso para que seja acessível para você, pequeno e médio empreendedor. Então, esse é o trabalho do Júnior, esse trabalho da Essencial. Eu entro com essa parceria, sem vínculo empregatício com você, e faço com que trago junto com você, porque você tem um protagonismo muito grande, você que é empresário, empresária, é preciso ter alguém que esteja com você, é preciso que alguém alimente essas informações para que eu, como seu parceiro, vou lá e falo assim, olha, vamos fazer desses números aqui ser um sucesso para alavancar o seu resultado. Para ver que às vezes, e isso é muito comum, eu estou falando isso não é para te convencer de nada, para que você entenda que é muito comum, as empresas passam por isso, ao trazer clareza, como eu sempre digo, ao colocar luz sobre os teus números, e quando a gente coloca luz sobre os números, a gente traz luz sobre os processos, muitas vezes são processos que precisam ser revistos, refeitos, muitas vezes com novas estratégias, com novos formatos, e aí a gente traz luz para esses números, e esses números nos dizem muita coisa e nos dão abertura para avançar.
Muitas empresas quebram, é muito comum, você já ouviu isso, muitas pequenas empresas, pequenos empreendedores que quebram com menos de 2 anos, muitas vezes, porque não tem esse olhar, não tem essa preocupação, ou até tem, mas vai muito do seu jeito específico de ver, de entender a vida financeira e acaba passando alguns detalhes que são muito importantes. A gente não quer que você quebre, muito pelo contrário. A gente não quer que você quebre, mas a gente não quer que você esteja numa estagnação também. A gente quer ajudar como seu parceiro a desenvolver, através dessa inteligência financeira essencial, a trazer para o seu negócio essa saúde financeira, essa qualidade financeira para que você possa crescer, para que você possa avançar, tá bom? Então é isso. Nós trabalhamos assim nós temos aqui um diagnóstico essencial, inicial, que é sem custo, você preenche coisas básicas, a ideia é que seja fácil para você. Você vai lá, preenche esse questionário e aí a gente começa a perceber um pouquinho, eu já te dou uma devolutiva para você entender um pouco como é que está isso, sabe? Começar a perceber os primeiros sinais, onde que estão os maiores desafios. A gente costuma fazer isso de forma gratuita. Júnior, eu queria bater um papo com você. Pode me chamar, a gente tem de Brasil inteiro, a gente faz de forma online, né? Se for próximo, se for possível, se for necessário, a gente vai até a empresa também, mas a gente percebe que a maioria das pessoas prefere o online, a gente faz no horário que é mais tranquilo, a gente não quer atrapalhar o seu negócio, né? Muito pelo contrário, então a gente faz no horário que for mais acessível, melhor para você, e aí a gente começa com essa conversa inicial sem custo, a gente vai entendendo, eu falo para vocês com uma metodologia, eu aprimoro um pouco mais, né, o entendimento de como funciona a Essencial. Nós temos um ecossistema muito grande aqui que está com a gente, com a Essencial, trabalhamos com seguros diversos, saúde, vida, de automóveis, nós temos uma equipe que ajuda na estrutura dos investimentos, pessoas que já têm investimentos, ou querem melhorar, ou querem começar, porque os empresários às vezes não têm um investimento. E conforme a gente for melhorando o caixa, a capacidade de lucratividade, nós vamos ajudando você a ter um investimento oportuno, que ajuda você a criar uma reserva de emergência, a criar projetos específicos para o futuro, a criar uma boa aposentadoria. Nós temos também aqui especialistas que vão nos ajudar a direcionar nos melhores tipos de investimentos que você precisa. Você família também, você é empresário aí, quer levar esse processo, quer levar essa inteligência financeira essencial para a tua casa, temos um trabalho específico para as famílias, né? Um trabalho específico para ajudar você a colocar ordem também na saúde financeira da tua casa, da tua família, tá bom? Então um pouco disso, deixa aí sua pergunta, fala com a gente, entre em contato com a gente. Temos o nosso site, nós temos as nossas redes sociais, pode me encontrar lá, tem o WhatsApp, toda a condição para que você possa conversar conosco e conhecer um pouquinho mais como funciona a Essencial, tá bom? Vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto novo que vai surgir aí, né, na medida que eu for identificando esses parceiros aí. Nós vamos fazer um projeto que chama ME Essencial, que é Movimento Empreendedor com Propósito. A gente está transformando isso num curso, né, para que, de novo, seja acessível, um preço super em conta para ajudar a todos aqueles microempreendedores que não vai ter condição também ainda de contratar um serviço da Essencial, né, por mais acessível que seja, que cabe no caixa das pequenas e médias empresas, mas ainda por estar começando ou porque está um pouco perdido, não tem condição ainda. Então a gente quer trazer um curso acessível, né, numa plataforma que seja acessível, numa condição que ajude você, que está em desenvolvimento, está aí, tem coisa legal lá. Nós temos outros cursos para famílias católicas, nós temos, como eu falei, nós temos vários projetos, mas nós queremos trazer este movimento empreendedor com propósito para os pequenos empreendedores, para que vocês possam crescer com qualidade e se tornarem empresas cada vez maiores, né, a partir de um olhar novo, financeiramente falando, estrategicamente falando, com processos, com procedimentos, com inteligência financeira. Tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui alguns tópicos que a gente vai ter nesse curso aqui, só para você entender um pouquinho, mas fica comigo que eu vou falar certinho para você como é que você pode participar. São 5 microempreendedores que eu vou precisar, mas tem uns pré-requisitos aqui para que você possa participar. Mas qual é a proposta desse projeto? O que eu vou ajudar a vocês que estiverem, sobretudo nesse momento, esses 5 microempreendedores que vão estar conosco. Então, nós vamos ter algumas aulas. A princípio, nós vamos ter uma aula falando sobre conexão com o que te move, né, os seus valores. A gente fala do emocional, a gente fala do essencial, de quem é você. Então a gente vai trazer um pouquinho, a gente fala aqui de espiritualidade, mas no sentido de quais são os seus valores, né, como que você busca viver, como você faz as coisas que faz, quem é que está por trás
daquele negócio que poxa, funciona tão bem, ou teve um sonho tão legal, uma ideia tão legal. Quem é essa pessoa? Quais são os traumas, quais são os medos, qual é a história que você traz, né, para que você possa colocar esse empreendimento em evolução. Por que eu falo isso? Porque alguns pontos, muitas vezes mal resolvidos, mal ajustados, interferem diretamente na qualidade e no avanço da empresa. Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, nós vamos ter uma aula de falar sobre a identidade empreendedora. Então, o que é de fato esse negócio? Nós vamos ter ferramentas específicas para isso, para ajudar você a conhecer um pouco melhor o seu negócio, a transformar de uma ideia brilhante e que já está te dando um resultado, né? Está te dando pelo menos um faturamento bom. Quem sabe você ainda não tem um caixa fluindo legal, mas uma ideia boa. Mas o que é essa ideia? Qual é a estratégia? O que a gente pode melhorar? Que identidade existe realmente nesse empreendimento, nesse negócio, né, que está funcionando, que é o teu sonho, é o teu coração. Eu sei isso de verdade, que a gente pensa nisso constantemente porque é o nosso negócio. Eu trabalho hoje por conta, eu sei como isso é importante, então a gente quer trabalhar um pouquinho essa identidade empresarial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a organização financeira, dinheiro sem bagunça, falar um pouco de tudo que eu falei até hoje. Nós vamos ajudar vocês com ferramentas, com olhar, né, com processos específicos, nessa questão de separar a pessoa física e a pessoa jurídica. Nós vamos ajudar você nisso, tá bom? Trago então a inteligência financeira mesmo, a questão do lucrar com consciência, de crescer com estrutura. Então vai ter uma aula falando especificamente sobre reservas de emergência, sobre precificação inteligente, né? Então a mentalidade do sócio, sou só eu, estou começando. A mentalidade é importante, nós vamos falar sobre isso. E vai ter uma aula para falar do movimento contínuo, né, que é importante, apesar dos desafios, ou justamente pelos desafios, né, para que haja um crescimento sem loucura, um crescimento com inteligência, com sabedoria, mas um crescimento que não pare, que a gente saiba lidar com as coisas que acontecerem, mas que haja um movimento que não pare, tá bom? E por fim a gente fala da escalada com propósito, né? Crescer sem perder a paz, mais uma escalada. Para que você daqui a um tempo fale, Júnior, cresceu, eu preciso agora do gestor financeiro aí, empresarial, para me ajudar, porque o negócio está funcionando, eu tenho um olhar diferente, eu quero que você seja meu parceiro aqui, porque cresceu, mas não falar de escalada, né? Para que você possa se tornar essa empresa de sucesso, tá bom? Então é isso. A gente vai precisar o quê, né? Nós vamos falar sobre todos esses pontos aqui, nós vamos falar sobre todos esses passos, mas como que vai funcionar o projeto ME com propósito? Nós precisamos de parceiros que realmente, como eu falei, né, tem que ter alguns pré-requisitos. Eu preciso, porque é algo muito sério, eu preciso que esses pré-requisitos dessas 5 pessoas, desses 5 microempresários que vão estar conosco, que você realmente atenda esses pré-requisitos aí, para que a gente possa fazer o projeto acontecer. O que a gente vai fazer? Eu preciso criar casos de sucesso a partir do curso. A nossa empresa é essencial, os nossos projetos, a inteligência financeira essencial, ela já tem isso. Mas eu quero ajudar os microempresários a pegar das suas empresas e transformar em casos de sucesso. Sabe aqueles casos que você vai lá e você vai poder ajudar outras pessoas, você vai ajudar essas outras pessoas nesse curso que vai sair, né? Eu poderia simplesmente gravar o curso, eu tenho já a plataforma, eu tenho toda a metodologia, eu tenho todo o processo específico para gravar essas aulas, jogar na plataforma e jogar para isso, né? Jogar para fora aí para vender esse curso. Mas eu não quero, né? Eu quero que seja um curso diferencial porque está cheio disso no mercado, né? Então a gente precisa trazer algo que seja diferente. E aqui a gente trabalha com pessoalidade, né? Humanização. A gente quer realmente ir ao seu encontro, né? A gente quer realmente fazer com que seja de verdade. Eu estou olhando aqui porque eu estou procurando só os passos específicos aqui. Então, quais são os pré-requisitos? Vamos lá, vamos prestar atenção. Eu preciso, reforçar aqui, eu preciso de 5 microempreendedores que queiram realmente assumir esse projeto. Nós vamos ficar juntos aí 1, 2, quem sabe 3 meses, ou até, dependendo do caso, até um pouquinho mais, ou dependendo do caso, um pouquinho menos, depende como eu falei, né, é um processo humanizado, vai muito do envolvimento da pessoa, do envolvimento do empresário, né? Eu estou em busca de pessoas realmente que têm este olhar de novidade, este olhar de fazer acontecer, que realmente queiram fazer do teu negócio um grande negócio, uma grande empresa de sucesso, de destaque aí, mas para começar que seja uma grande
empresa para você mesmo. Então, quais são os pré-requisitos para você participar com a gente aqui? Primeiro, eu preciso que você já tenha um CNPJ ativo e que você já esteja vendendo. Então você precisa ter minimamente um processo de vendas com CNPJ ativo, com faturamento, né, para que realmente você possa ter essa condição. Né, nós não vamos pegar pessoas do zero, nós vamos ajudar você a ter uma qualidade do seu negócio, da sua empresa aumentada, né, com inteligência diferenciada para que você possa crescer. Então, requisito 1, ter CNPJ ativo e já ter faturamento, já vender. Que você esteja funcionando há pelo menos 6 meses, né? Porque esses 6 meses com faturamento acontecendo é condição para que a gente possa continuar elevando você a um novo nível, a novos níveis, tá? Então, estar funcionando há pelo menos 6 meses. O terceiro pré-requisito aqui, querer de verdade crescer com estrutura. Ah, Júnior, mas eu quero. Não, mas eu não quero da boca para fora. É um trabalho sério, é um salário que a gente, é um momento que a gente precisa de comprometimento, precisa do seu protagonismo. Eu estou colocando aqui a minha empresa, o meu tempo, né, para poder te ajudar. Então nós precisamos realmente de pessoas que querem de fato crescer. Né? São só 5 pessoas, eu sei que muita gente gostaria de participar, é nível Brasil, né? Então são só 5 pessoas, mas eu preciso que atendam esses pré-requisitos, e esse pré-requisito específico ele é muito importante. Então é você querer realmente estar em condição. Não, eu tenho uma empresa, estou começando uma empresa, já faturo um pouquinho, atendo os primeiros requisitos aí, tenho CNPJ, estou vendendo, já estou há mais de 6 meses, e eu quero de verdade. Você vai assumir esse compromisso comigo, você vai assumir esse compromisso junto com o Essencial, porque somos parceiros de resultado. Então que você realmente queira de verdade crescer com estrutura, para que seja algo que te faça continuar crescendo e que você tenha na inteligência financeira essencial possibilidade de manter e até de ajudar outras pessoas, tá bom? 4, pré-requisito, eu preciso que você se comprometa com um mínimo de rotina. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas que têm os seus próprios negócios, a maioria das vezes, não é sempre, mas a maioria das vezes as pessoas não gostam muito de finanças, não gostam de uma planilha de Excel, não gostam de um aplicativo de ficar parado lá olhando o número, não gosta. Tem gente que gosta, às vezes não está conseguindo enxergar, apesar de gostar, mas que você se comprometa com uma rotina mínima para que você possa fazer acontecer. Eu sei que não é fácil, é uma tratativa pesada, porque você já está fazendo o seu negócio acontecer, você tem muita coisa aí, correr atrás de vendas, correr atrás de compras, fazer o processo acontecer, e aí vai pensar assim, e ainda tem que pensar na parte financeira? Sim, na verdade, ela é essencial. Ela é importante, porque não adianta você sair daí comprando, você sair vendendo, você sair colocando qualquer valor de preço, você fazendo qualquer processo naquilo que você acha legal. A gente tem hoje a inteligência artificial, você vai lá, coloca um monte de coisa, a inteligência artificial vai jogando um monte de coisa e você vai se perdendo até. Em tanta dúvida, você joga e ela te fala, vai por aqui, ou às vezes você vê um vídeo, você vê uma pessoa, vai por aqui, e aí você vai se perdendo. Então você precisa se comprometer minimamente com uma rotina. E aí entra, já com essa fala aqui, o quinto e último pré-requisito é que você aceite receber os processos dessa metodologia. Por quê? Justamente por isso. Porque você ouve muita gente falando, você já viu muitos vídeos, você já perguntou muito para a IA, você está nesse processo aí e a sua cabeça às vezes está exausta, né? Ou às vezes, como eu digo assim, a gente está com obesidade de informações e a gente não faz um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Então, você precisa aceitar que essa metodologia vai te guiar. Nós não vamos assumir a sua empresa, nós não vamos assumir o controle, mas nós precisamos que você entenda a inteligência financeira essencial que está por trás dessa metodologia e que você implante essa metodologia na sua realidade financeira, porque nós vamos falar sobre tudo isso que falamos no vídeo, durante todo o vídeo hoje, para ajudar você nesse protagonismo que é seu, mas nessa parceria que eu entro com você, para que você possa crescer, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar um link, né, com algumas perguntas super básicas ali, para que a gente possa identificar esses pré-requisitos. Você está em condição, você atende todos os pré-requisitos, nós vamos fazer essa análise, nós vamos identificar diante dessas pessoas que nos entregarem, que responderem a este link, nós vamos entrar em contato com essas 5 empresas que fazem sentido, que estão ali, né, nesse olhar que nós teremos, nessa busca desses cinco empreendedores que vão estar conosco. Não é um reality show, muito pelo contrário, né? A verdade, a ideia é que a gente esteja realmente crescendo junto, mas eu só consigo atender, nesse momento, esse processo, esse projeto, atender
5 pessoas que a gente vai estar junto. Eu vou estar colocando, como eu disse, o meu tempo, a minha empresa, o nosso ecossistema. A gente vai estar junto com você nessa evolução. Então eu não consigo pegar mais que isso. Então são só 5 pessoas. Então eu preciso ter algo muito criterioso, né? Pré-requisitos bem trabalhados, uma identificação de quem serão essas empresas, porque realmente a gente está colocando a nossa força, a nossa vida e você também nisso, tá bom? Então eu coloco aí, eu vou deixar aí no link, né? Se você não achou, dá um jeito de me encontrar aí nas redes sociais, no site, no meu WhatsApp, dá um jeito de me encontrar. Falei, eu quero, Júnior, eu quero participar, sou microempreendedor, eu tenho os pré-requisitos, eu quero, me dá o link, me manda o link, e eu vou te enviar, e a gente vai em breve quero começar isso o quanto antes, né? As aulas aqui do projeto, do curso, ela acontece separadamente, porque ela já está acontecendo, né? Eu já estou desenvolvendo esse projeto, mas eu quero trazer aqui vocês com a expertise, porque assim, é uma troca. Então, quando a gente fala de inteligência financeira essencial, é uma troca. A gente vem com a nossa metodologia, óbvio, a gente tem tudo aquilo que a gente traz da experiência das empresas, da experiência da cadeira da faculdade, a experiência daquelas pessoas que nós já atendemos, dos estudos que a gente faz, mas é uma troca. Nós queremos usar da tua experiência, porque a gente só cresce quando a gente caminha junto. Então a gente não está aqui, não vou ser o professor de ninguém, nós vamos trocar, eu vou trazer tudo isso para ajudar você, mas trazer também a tua expertise e junto ajustarmos aquilo que falta, complementarmos aquilo que falta para fazer você crescer, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, né, pode colocar aí nos comentários. De novo, entre em contato comigo de alguma forma, com qualquer dúvida que você tiver, fala com a gente aqui, que a gente vai identificar, vai tirar suas dúvidas, mas eu tenho certeza que vai ser um processo abençoado por Deus, já está sendo, e vai ajudar você bastante. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Hoje foi um pouco mais longa essa nossa quarta da virada, mas porque a gente quer realmente trazer para você um projeto, um processo de qualidade. Deus abençoe, conte conosco, conheça um pouco mais dos nossos trabalhos, né? Conheça aí, Júnior, eu não quero participar desse projeto de microempresário, eu sou empresário, médio empresário aí. Pede aí o seu diagnóstico empresarial, é gratuito, você preenche lá, eu te dou uma devolutiva online, eu e você, a gente vai conversar, eu vou dar uma olhada como vai ser a sua devolutiva, a gente conversa, terei o maior prazer de visitar a sua empresa, né? Você quer fazer um dos nossos cursos, fala com a gente, quer conversar um pouco com o Júnior, fala comigo aqui. Eu quero realmente deixar claro com este vídeo de hoje, com essa mudança, essa quarta virada aqui, virar o seu entendimento de quem é o Júnior Moss, quem é essencial parceiro de resultados e ajudar você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Eu costumo dizer que a gente reza por você todos os dias. A gente está nessa certeza, nesse empenho. É nossa missão fazer com que esse projeto chegue até você e que você tenha essa saúde financeira em paz, em tranquilidade, de forma evolutiva, né, que faça você crescer, porque para nós é importante, né, para nós é importante que você cresça, porque você tem paz, você assume a sua missão de cuidar da tua família, você ajuda tantas outras pessoas que precisam, então é uma missão muito grande que Deus nos deu. Por isso rezamos por vocês continuamente, tá bom? Deus abençoe você e espera lá o pessoal lá, os que vão fazer a sua inscrição para estar conosco e em breve você vai nos acompanhar. Eu vou estar trazendo aqui também muitas informações nas nossas redes, nossa plataforma aqui para ajudar você. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.